A união matrimonial, casamento, essa prática que é muito comum na sociedade. Ela não foi instituída por homens, mas sim estabelecida por Deus desde o princípio, desde a fundação do mundo, de forma que agora o homem deve simplesmente obedecer aquilo que foi estabelecido por Deus. Nós vemos milhares de casos que configuram adultério, que configuram matrimônios completamente ilícitos, que devem ser averiguados, que devem ser repensados, de forma que cumpra aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Aquele que é cristão não vive para agradar homens, não vive para agradar a si mesmo, antes vive para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus estabelecida por intermédio da sua palavra. Tenho certeza que o assunto de hoje será bem interessante e que vocês possam compreender do que se trata. E sejam exortados e coloquem em ordem aquilo que talvez esteja em desacordo com a sua palavra. Nós vamos abordar então o capítulo de número 24 da Confissão de Fé de Westminster e depois meditar nos 4 capítulos de Ezequiel, do 35 ao 38, que também é maravilhoso. Toda a Sagrada Escritura é maravilhosa, ainda que retrate coisas que são duríssimas, ela sempre apontará para a verdade do qual nossos olhos não querem enxergar. Que o Senhor nos direcione, que vocês sejam direcionados também por Deus. Espero que vocês já tenham tido um tempo de oração, de meditação, que vocês possam todos os dias ser guiados pelo Santo Espírito a viver de maneira que o nome de Cristo seja glorificado. Bom dia a todos. Vamos então. Do matrimônio e do divórcio. O que diz esse capítulo de número 24 da Confissão de Fé de Westminster? Já manda para todos os seus amigos essa live, porque é um assunto bem interessante e essencial, primordial na nossa vida. É um assunto que mexe com todo ser humano, porque naturalmente o ser humano já nasce com esse desejo de casar. Raras pessoas nascem sem essa vontade. Muitas pessoas estão em relacionamentos que são completamente contrários à vontade de Deus. Isso partindo do pressuposto da vontade de Deus, tá? Não imagine que eu estou tentando legislar ou falar sobre pessoas que escolheram viver completamente distante de Deus. Aí é um problema inteiramente seu, como você vive ou deixa de viver. Nós estamos aqui abordando do ponto de vista cristão, protestante, daquilo que emana das Sagradas Escrituras. Então, se você se diz cristão, você deve cumprir aquilo que Deus estabeleceu, sob a pena de estar vivendo em desacordo com a vontade dele, vivendo em pecado, sabendo que esse pecado não afeta a Deus, afeta simplesmente a sua vida. Às vezes você não consegue enxergar porque algumas coisas estão completamente fora do eixo, e você poderá refletir e ver que é porque não tem cumprido com aquilo que ele estabeleceu. Não se trata simplesmente de uma punição de Deus, mas se trata de colher aquilo que você plantou. Se você não observar a palavra de Deus, naturalmente você já vai colher os frutos disso. Você vê hoje em dia aí pessoas que não se relacionaram de qualquer forma, quando vai ver, criam filhos solteiros, filhos que fazem parte aí de um relacionamento onde os pais são separados. Você sabe o quanto isso é desgastante e destruidor. Se a união não estiver firmada em Deus, o fracasso é apenas uma questão de tempo. Galego, mas existem casamentos bons sem Cristo. Não existe um casamento bom sem Cristo, porque sem Cristo nada tem valor. Sem Cristo não passam de obras mortas. Cada um buscando seus próprios desejos, cada um buscando sua própria saciedade, do qual mais cedo ou mais tarde isso daí se transformará em ruína. Tudo aquilo que é edificado sob a palavra de Deus, sobre Deus, nós temos a certeza de que isso há de prosperar e render glórias a Ele. Então, não existe nenhum casamento sem Cristo que possa ser padrão para nós que somos cristãos. Mesmo porque Cristo que estabeleceu e nós somos guiados por Ele. Então, mais uma vez, nós teremos de nos colocar aqui na questão de humildade, na questão de
observarmos do que se trata as Sagradas Escrituras para que possamos glorificar o nome de Deus. Apertem os cintos porque é um assunto muito indigesto, que muitas pessoas não gostam nem de tocar, mas que é de extrema necessidade para cumprirmos a totalidade das Sagradas Escrituras, não no sentido de cumprirmos para sermos salvos, mas cumprimos em sinal de obediência, porque nós entendemos que Deus é nosso Senhor, nosso Salvador, e agora, em obediência, observamos aquilo que Deus estabeleceu para a honra e glória do nome de Deus e para a preservação das nossas vidas. Vamos então para o primeiro parágrafo. Eu vi que já tem gente se manifestando aqui, a Mari, eu vivi isso, se pudesse voltar atrás. A vida é isso, né? É escrever sem borracha, já dizia o grande poeta. A vida é escrever sem borracha. Nós não poderemos voltar atrás, por isso que nós temos que prestar atenção acerca de todas as nossas atitudes. Este tema de matrimônio, divórcio, mexe com a grande maioria das pessoas. Muitas pessoas estão vivendo em fornicação, em casamentos ilícitos, e isso causa mal na sua vida, reflete na sua vida, reflete no seu dia, reflete em todas as áreas da sua vida. Então, Mari, não fica assim, não tem o que fazer, já foi feito, agora é clamar ao Senhor para que Ele mude a sua história, para que Ele tenha misericórdia, confessar o pecado e se arrepender como você tem feito. Então, agora é seguir. A vida não para que a gente fique contando as nossas lágrimas, porque Deus já está recolhendo cada uma delas e Ele sabe aquilo que vai fazer nas nossas vidas para que Ele seja glorificado. Então vamos. Primeiro parágrafo. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Aqui já deixa algo muito objetivo e claro, como que é o casamento diante das Sagradas Escrituras. Por isso que, por isso que nós não precisamos nem ficar discutindo com a sociedade acerca de outros tipos de casamentos que foram instituídos. Lembre-se que a sociedade ela visa simplesmente regular a vida civil. O casamento, para a sociedade, embora instituído por Deus, eles adotaram como um mero contrato. Este contrato que é feito, ele deve guardar as partes. Então, a sociedade estabelece um contrato para guardar as partes, de forma que tenham seus direitos e suas obrigações ali estabelecidas. Embora já tenha ocorrido uma série de mudanças, porque ele sempre vai atualizando. Lembre-se, as leis da sociedade, elas vão mudando conforme a sociedade muda. A lei de Deus, ela é imutável. Ela deve se adequar, o homem deve se adequar a ela independente do tempo. A lei civil, a lei territorial, ela vai se adequando conforme a sociedade vai se desenvolvendo. Antigamente era inviável casamento de pessoas do mesmo sexo. Hoje, nós vemos a sociedade permitir isso e está mais do que correto a sociedade permitir isso, porque isso causa um mal jurídico dentro dessas questões. Então, se há pessoas que têm esse desejo, eles devem ter esses desejos resguardados pelo Estado, tá? Agora, se for ver do ponto de vista da igreja bíblico, dentro da igreja não deve ser feito, mesmo porque nós temos uma crença completamente diferente, nós vivemos uma vida completamente diferente e valorizamos a estrutura do qual a sociedade não se adequa. Então, que eles vivam como eles querem. Nós devemos única e exclusivamente olharmos para dentro daquilo que nós vivemos. Ah, mas isso vai interferir na minha filha, no meu filho. É o mundo que você está inserido, é o mundo que nós vivemos e nós não temos como lutar contra isso. Nós vivemos numa Babilônia, só que nós não devemos nos contaminar. Como nós faremos isso? Clamando ao Espírito Santo para que ele possa nos resguardar quanto a isso, educarmos nossos filhos, averiguarmos as nossas vidas para que nós não nos adequemos aos padrões do mundo. Então, é um assunto muito delicado, mas completamente pertinente para os dias atuais. Então, se você parar e refletir muito acerca disso, você vai chegar naturalmente a essas conclusões.
Algumas pessoas mais radicais querem que o Estado não legisle sobre isso, que não estabeleça regras quanto a isso, o que seria um completo erro do ponto de vista social. Nós não vivemos numa comunidade cristã. Então, vocês devem entender muito bem isso. Se eles querem casar entre eles, eles casem. Se eles quiserem fazer o que eles quiserem, eles podem fazer. Quem não pode fazer sou eu e aqueles que estão ali dentro da igreja, porque eles são resguardados por uma lei maior. Tá muito claro isso para vocês? Isso daí não se trata de ser simpatizante, de fazer qualquer tipo de defesa dessa prática, mas se trata simplesmente de resguardar um direito que é legítimo diante do Estado. O Estado estabelecendo isso, perfeito, mas o Estado não pode estabelecer que eu tenho a obrigação de fazer isso. Por exemplo, se chegar um casal e desejar que eu faça um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu não tenho obrigação de fazer isso, mesmo porque se eu fizesse, seria completamente ilícito aos olhos de Deus. Ainda que pudesse ser lícito para aquelas partes que estão ali diante de Deus, era algo abominável, conforme a sua palavra diz. As pessoas que reivindicam isso, reivindicam meio mediante uma ignorância ou mesmo uma afronta. Porque se ele diz seguir Deus e querer agradar a Deus, ele deveria se submeter à palavra de Deus. Então é uma questão muito clara, creio que eu consegui explicar. Se eu não expliquei de maneira pertinente, podem me chamar também e abordaremos esse assunto, conversaremos acerca dessas questões. Gênesis 2:24 já estabelecia isso. Dizia assim, ó, por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher. Os dois se tornam um só. Observe que essa união, ela foi estabelecida antes da queda já. Antes da queda. Por isso, deixa pai e mãe. Olha que interessante. Adão e Eva tinham pai e mãe? Eles não tinham, mas já havia sido estabelecido isso. É maravilhoso quando você começar a mergulhar nessas questões. Você ficará completamente maravilhado. Isso daqui, imagina que eu nunca tinha parado para pensar nessas questões, tá? Recentemente estava ouvindo algumas questões, sempre me passou despercebido essa questão. Se você mergulhar ali e for analisar Gênesis 2, 24, você vai falar assim, mas calma aí. Ele está falando deixar pai e mãe, mas nem tinha pai e mãe. Então, agora que algumas questões começam a se tornar mais claras, e é natural, tá? Por isso que eu falo, leia as Sagradas Escrituras de maneira corriqueira, todos os dias, porque isso daqui é um desenvolvimento para o resto da sua vida. E você deverá compreender do que as Sagradas Escrituras dizem para guardar e preservar a sua vida e glorificar a Deus. Mateus 19, verso 4 e 6 diz: Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador o fez homem e mulher. E disse: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Nós vemos então de maneira muito clara qual é a vontade de Deus, o que Deus estabeleceu por intermédio da sua soberana escritura e nós devemos nos curvar diante dela. Continua ainda em Romanos 7, verso 3. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ele se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar. Observe que a palavra de Deus é muito clara. Abram aí em Deuteronômio 20, sua Bíblia. Eu vou ler aqui. Calma aí, eu vou abrir, não vou abrir aqui no tablet, vou abrir pessoalmente. Esse daqui não, eu não vi apontamento nesse capítulo dessas questões. 22, verso 10. Quer ver? 10 não. Não, deixa eu procurar aqui onde está. Aqui, ó, 22. Vamos a partir do verso 13. Vocês vão ver que interessante do que se trata.
22, verso 13, que trata da lei de Israel acerca dessa questão de pureza sexual, que é muito interessante, vocês deveriam ler. 22, verso 13, diz assim: Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela, rejeitá-la, acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: Quando me casei com essa mulher, descobri que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da mulher levarão prova da virgindade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. Qual seria a prova dessa questão da virgindade? Eu tenho que abordar essa questão agora no início para que vocês consigam entender essa tudo do que retrata o matrimônio. Então diz: Descobri que ela não era virgem, então o pai e a mãe levarão a prova da virgindade. Qual que é a prova da virgindade? Você não leva o ímen. Eles faziam o quê? Eles pegavam o lençol que provava essa união. Lembre-se que toda aliança era estabelecida por intermédio do sangue. Então, de maneira muito clara, você vai ver isso daqui sendo apontado nas Sagradas Escrituras. E você também nunca deve ter pensado nisso. Por isso que o homem foi feito por uma só mulher e uma mulher só, um só homem. A Bíblia fala, não lembro o verso que fala agora, mas fala que quando o homem se deita com uma prostituta, se torna um com ela, ou se deita com qualquer outra mulher e vai se tornar um com ela. E isso é repugnante aos olhos de Deus. Então, é muito complexo compreender do que as Sagradas Escrituras, primeiro, porque nós não lemos, e segundo, porque nós já somos completamente tomados por pensamentos completamente mundanos. Mas nós devemos ler as Sagradas Escrituras, que ainda que seja complexo perante a sociedade morta, ao homem morto, quando você é convertido de fato, quando o Espírito Santo habita no seu coração, você entende qual é a vontade do Senhor. Por isso que a igreja é esse ambiente completamente impuro, porque dentro da igreja existem pessoas que estão ali em fornicação, vivendo desse jeito, e tudo bem em certo sentido, porque você não pode obrigar alguém a fazer aquilo que ela deve fazer. Você deve exortar. Aqui existiam leis que eram bem rígidas. Hoje nós não temos essa rigidez, porque nós estamos debaixo da graça, mas a questão primordial é o quê? Que a vontade de Deus não mudou. E aquelas pessoas sofrerão as consequências. E também dentro da igreja deve ser resguardado todas essas questões, deve sim ser advertido acerca desses erros, mas não tem como obrigar. Observe que dentro da igreja do qual nós pastoreamos, aconteceu já coisa maravilhosas assim, de pessoas serem convencidas por Deus que estavam contrárias à vontade de Deus e fazerem a sua união. Fazer a sua união conforme estabelecida por Deus. A união é estabelecida por Deus, ela deve ser manifesta diante das autoridades. Você estar junto com uma pessoa não corresponde já àquilo que Deus estabeleceu, porque ele falava justamente de um contrato do qual era reconhecido pelas autoridades. Então nós vemos isso de maneira muito clara. Embora fala simplesmente de deixar o pai e a mãe e se unir ao esposo, perfeito, mas posteriormente nós vamos ver o desenrolar e o desenvolvimento dessa união. Então vamos continuando. Verso 16 do capítulo 22 de Deuteronômio. O pai lhe dirá: Dei minha filha em casamento a este homem, agora ele a rejeitou. Aqui está, porém, a prova da virgindade da minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Olha ali, sofreria castigo. Castigo, castigo. Essa é a palavra que está aqui estabelecida. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata. Imagina, 100 peças de prata. Quanto que Jesus foi vendido? Você já sabe. Então, observe o quanto essas questões são, são bem relevantes para o tempo. E pagará o pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem e ele jamais poderá
divorciar-se dela. Mas se as acusações do homem forem verdadeiras e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada à porta da casa de seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Deste modo, eliminarão o mal de seu meio. A questão sexual sempre foi tratada com muito zelo por Deus, e a pena era a pena de morte. Da mesma forma que hoje, aqueles que vivem dessa forma, eles se assemelham à sua própria morte, eles desfrutam dessa morte, uma vida morta, porque está em desacordo com a palavra de Deus. Então preste muita atenção quanto a essas questões de matrimônio, divórcio, essas questões são de extrema relevância para Deus. Como isso se desenrolou ao longo do tempo? Lembre-se que ali existia a execução penal, a execução dessas vidas. Quando parou, depois da queda do cativeiro babilônico, eles já estavam vivendo dentro de outras sociedades, isso daí já não tinha mais tanta preponderância. No tempo de Jesus, você vai ver que Jesus não poderia executar essas penas, né? Essas pessoas mencionado ali em diversos momentos que eles não poderiam executar penas capitais sem antes o consentimento do Estado. Então, isso daí foi perdendo a eficiência. Pense que antes era um governo teocrático, que Deus era o justo juiz. Pense muito bem a respeito disso. Embora tenha falado dessas formas, essas formas ainda são preponderantes para a nossa vida. Lembre-se que o pecado causa morte em todas as áreas da sua vida. Pense muito bem antes de se relacionar, pense muito bem antes de de se juntar a alguém. Pense muito bem no que você está fazendo. Se você está em adultério, se arrependa. Volte à pessoa que você está, peça perdão, porque isso pode acontecer. Se você estiver em fornicação, regularize essa situação, se assim for possível, porque você está em desacordo com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é muito clara, e sem contar que tenho certeza que você não quer viver o mal. Todo mundo busca a felicidade, todo mundo busca o prazer, mas buscar o prazer no lugar errado, você causará mais dor na sua vida. Então, busque aquilo que é legítimo. A nossa felicidade emana de cumprir as sagradas escrituras, de fazer a vontade de Deus, porque daí nós saberemos que é uma felicidade duradoura e que de fato vai frutificar. Então você consegue enxergar aqui no verso 21 essa questão de morte pelo apedrejamento, mostrando que era um crime vergonhoso, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa dos seus pais. Mostra ainda no verso 22, se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Deste modo eliminarão o mal do meio de Israel. Mas o segundo casamento com o marido estando vivo, olha aí, mas o segundo casamento com o marido estando vivo não é pecado. Aí entra uma série de questões. Do que se trata esse segundo casamento? Houve, houve adultério, houve uma das causas legítimas de divórcio. A gente vai abordar tudo isso agora, tá? Então, você verá aqui essa questão do homem flagrado e sendo morto, tá? Observe que você vai falar assim, se a mulher, se o homem adulterou e casou de maneira ilícita, ele há de arcar as consequências também. Verso 23. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Olha que interessante. Ela ainda não tinha sido casada com a outra pessoa, mas ela já era considerada mulher. Olha, olha a questão, olha a questão aqui que é tratada do casamento. O casamento, embora consumado mediante a união carnal, lembre-se, quando você se relaciona naturalmente a aliança ali de sangue. Então, por isso que sempre foi valorizada. Observe que essa questão da virgindade sempre foi valorizada
pelo povo cristão e até mesmo pelos povos pagãos. Pense que você se lembra de com quem você perdeu a virgindade. Homens se vangloriavam de ter tirado virgindade de determinadas pessoas. Isso se trata do homem com a lei esculpida dentro do seu coração, reconhecendo que seria algo especial. É muito interessante essa abordagem tem muitas questões a serem tratadas nisso. Vamos continuar. Então, também menciona, a mulher é culpada porque não gritou por socorro. Olha que interessante. A mulher é culpada porque não gritou por socorro e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem será morto. Não faça nada à moça. Não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata, uma vez que humilhou a moça e se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai, por isso desonraria seu pai. Então, você consegue enxergar aqui já todas essas questões de maneira bem clara, né? De maneira bem clara do que se trata. Tem milhares de outros textos, só que daí eu não vou ter tempo hábil para ficar falando de todos. Mas tenho certeza que é um assunto relevantíssimo para a nossa vida. Então leia a confissão, você depois mergulhe em verso a verso. Parágrafo 2. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por sucessão legítima e da igreja por uma semente santa, e para evitar impureza. Aqui é muito claro do que se trata, então creio que não precisa de maiores explicações. Propagação da raça humana, você já sabe, sucessão legítima e da igreja por uma semente santa é muito claro. A igreja é formada por crentes. A igreja não é formada por pessoas que não creem em Deus. A igreja verdadeira é formada por aqueles que creem verdadeiramente em Deus. Então, é algo que emana diretamente de Deus e deve ser preservada também por Deus. Quando diz evitar impureza, ele vai apontar acerca da imoralidade sexual que existe no nosso meio, de maneira que o homem deve ser direcionado a ter uma mulher para não viver de maneira que envergonhe o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2 vai dizer: uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. No verso 9 ainda continua dizendo: mas se não conseguirem se controlar, deve se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Nós abordamos já essas questões e alguns outros pontos e nós sabemos do que se trata. Parágrafo de número 3. A todos os que são capazes de dar consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em sua vida ou, ou que mantêm heresias perniciosas. Aqui já retrata com quem você deve se casar. Você sendo um cristão de fato. Você vai ver de maneira que está estabelecida em 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Ou seja, você já vai verificar que o casamento de cristão deve ser entre cristãos para edificação espiritual. Os casamentos mistos sempre foram repugnados ao longo da história. Você vai ver lá em Israel, do qual era algo completamente contrário à palavra de Deus. Uma série de versos vão apontar isso. Depois leiam lá em Deuteronômio capítulo 7, tem essa questão. Eu vou abrir aqui para vocês, Deuteronômio 7. Deixa eu ver se tem algumas questões. Deuteronômio capítulo 7. Estão entendendo? Coloque aí, se vocês estão comigo.
Deuteronômio 7, do verso 3 e 4. Olha como diz: não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamentos aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, faça o seguinte: quebrem seus altares idólatras, despedacem suas colunas sagradas, cortem os postes de Acera e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus dentre todos os povos da terra. Seu Deus escolheu para serem sua propriedade espiritual. Aqui ele estava mencionando acerca de quando ele entrarem nas terras, para que eles não se relacionassem com outros povos, o qual foi desobedecido. Então, prestem muita atenção quanto a todas essas questões. Casar-se somente no Senhor, então os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis papistas. Quem são os papistas? Os católicos romanos, tá? Ou outro idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento, os que são notoriamente ímpios em sua vida ou mantêm heresias perniciosas. Observe o que ele está falando aqui. Se a pessoa pode até mesmo professar ser cristão, mas vive uma vida completamente ímpia, desprovida do Senhor, você deve se afastar dessa pessoa. 2 Coríntios capítulo 6, verso 4, diz assim: não se põe em julgo desigual com os crentes, com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Então pense que o relacionamento faz parte da nossa vida e é algo que é resguardado pelo Senhor de maneira muito clara na sua palavra. O casamento não deve simplesmente unir corpos, ele deve unir a fé. O casamento é uma aliança espiritual. Então pense muito, 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 muito antes de se relacionar com alguém. Se você tem vivido uma vida depravada, tem se relacionado sexualmente com outras pessoas, imagine tudo que está causando na sua vida e tudo que vai gerar na sua vida. Se a mulher ter a plena consciência de que o homem que ela se deita pode ser o pai do filho dela, ela averiguará 1000 vezes antes. Então pense muito bem a respeito disso. Homens também devem pensar acerca dessa mesma questão, mas incorre que a responsabilidade sempre será muito grande por parte da mulher. Nós vivemos numa sociedade, nós sabemos como se trata. O filho sempre será uma grande responsabilidade por parte da mulher, porque a mulher gera, a mulher vai carregar durante 9 meses. Você vê pais abandonarem os filhos. É muito sério tudo isso, tá? É muito sério tudo isso. Então esse recado vai principalmente para você mulher, que você hoje possa se resguardar, clamar ao Senhor, orar ao Senhor e tenha certeza que no tempo oportuno ele haverá de trazer a pessoa necessária para a sua vida, mas observe que você vai ter que ter discernimento para escolher, não vai aparecer uma pessoa e falar assim, ó, essa daí é a pessoa que Deus reservou para você. Não, não é, porque Deus não erra. Você vai ter que tomar essas decisões segundo aquilo que ele já estabeleceu na sua palavra. Vamos seguir. Parágrafo de número 4. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem graus de consanguinidade ou afinidade, proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão se tornar lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar com marido e mulher. Observe que na lei civil isso não ocorre, mas nós não vivemos segundo a lei civil, nós vivemos segundo a lei de Deus. Segundo a lei civil, existe uma linha de consanguinidade ali do qual é permitido. No entanto, segundo a lei de Deus, isso é abominável. É abominável. E uma pessoa que vive desse jeito, naturalmente, ela já negou a sua fé por intermédio das suas atitudes. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, ele menciona algo essencial para vocês compreenderem como isso era relacionado já no Novo Testamento, pós a morte de Cristo. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Então olha como as coisas já aconteciam.
Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. Aqui você já vê de maneira muito clara do que se trata, de maneira que o homem deve ter muito temor para com as coisas de Deus, que você observe a maneira como você tem vivido. Se porventura você vive dessa forma, que você se arrependa, que seja tomadas as atitudes necessárias para que o Senhor seja de fato glorificado. Sempre o objetivo vai ser preservar a ordem e a pureza da saúde da família. Esse é a instituição de Deus. Daí você talvez vai perguntar: ah, mas e Caim e Abel? Lembra-se que era a necessidade inicial. Isso era necessidade inicial. Com o desenvolvimento da sociedade, Deus vai regulando todas essas coisas. Parágrafo de número 4. O adultério ou fornicação cometido depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente o justo motivo de dissolver o contrato. Aqui nós vamos mais uma vez para as palavras do Novo Testamento, Mateus, capítulo 1, verso 18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José, antes do casamento. Porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu no sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança foi concebida dentro dela pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui que haveria motivos para a dissolução dessa união. Continua dizendo: no caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio. Então, haviam perguntado aí acerca do adultério, da fornicação, ou não sei em qual momento que era, que eu não consegui entender muito bem a pergunta. Mas, de qualquer forma, você vê aqui, no caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio e depois de obter o divórcio, casar-se com outra. Porém, como se a parte infiel fosse morta. Aqui em Mateus 5, versos 31 e 32 diz: também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Então, observe toda essa questão de regulação do Estado, tá? Mateus 5,32. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, e a faz cometer adultério. Quem se casar com uma mulher divorciada também comete adultério. É muito sério toda essa questão matrimonial. Ela é regulada pela palavra de Deus, então leia com bastante atenção. Parágrafo de número 6. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério. Lembre-se, adultério é de pessoas casadas. Fornicação são relacionamentos fora daquilo que foi estabelecido por Deus como uma união conjugal. Então, se você estiver em adultério ou fornicação, saiba que isso é contrário à palavra de Deus. Saiba que você está sujeito à desobediência, você está sujeito a todas as causas que emanam disso. Não imagine que fazendo algo errado, as coisas vão dar certo. Se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, você sabe para onde ela está caminhando. E naturalmente, se você tem feito isso, você deve se arrepender, você deve fazer as coisas de maneira diferente para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso se existe temor no seu coração quanto às coisas de Deus. Se você não tem, aí vai pela sua própria sorte e você verá onde vai dar. Mas eu já te garanto que não vai dar bom. Não vai dar bom. Eu não conheço nenhum casamento que desrespeite as leis do Senhor, que seja próspero, que seja frutífero. Você vai ver simplesmente relacionamentos que estão fadados a uma ruína. Eu, antes de conhecer a Cristo, tive outras mulheres, vivi uma vida completamente depravada. A questão é que Deus não olha para o seu passado. Eu fui convertido, o Senhor me converteu, 2 Coríntios
5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas ficaram para trás. Então, o meu tempo de ignorância não é levado em conta para essa vida que levo agora. Mas as consequências do meu tempo de ignorância influenciam na minha vida hoje. Influencia na minha vida hoje. Imagina que tem as mães das minhas filhas. Eu tenho duas filhas de outros relacionamentos. Minha mulher tem que ter muito mais paciência para se relacionar com essas questões, porque envolve uma série de outras questões, envolve marcas do passado, tanto das mães quanto minhas, envolve relacionamento com os filhos, questões de ciúmes. Então, é um, pensa que um abismo puxa outro abismo. Pense muito bem acerca dessa questão de relacionamento, que você seja fiel ao Senhor, que você glorifique ao Senhor. Preste muita atenção, então, com todas essas questões. Essa é a minha advertência. Leia com muita atenção todos esses artigos. Verifique ali, verso a verso. Leia cada um desses apontamentos. Eu sempre me detenho a ler cada um desses apontamentos quando estou meditando, para que eu possa compreender qual é a vontade de Deus. Pense que a corrupção do homem, ela sempre se inclina a procurar argumentos a fim de justificar aquilo que ele quer fazer, o qual manifesta nossa natureza caída. Não podemos viver dessa forma. Continua a dizer: aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou a deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 7, verso 15. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Então, se você ocorre a conversão e depois essa pessoa não ocorre a conversão dela e ela deseja, é um caso de legitimidade. Isso retrata a necessidade de vivermos uma vida santa, separada do povo, separada do povo ímpio, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Então, preste muita atenção quanto a essas questões. Continua dizendo a última frase desse parágrafo. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e à discrição das partes a decisão do seu próprio caso. Observe que a dissolução do matrimônio deve ser invocada às autoridades do quais foram constituídas por Deus, ou, no caso, os magistrados. Vocês sabem que existem cartórios, juiz de paz, juízes civis também que vão regular os divórcios. Então, observe que eu não posso falar que estou casado simplesmente porque estou com uma pessoa. Você deve regulamentar isso perante a sociedade, fazendo com que seja estabelecido, cumprido aquilo que foi estabelecido por Deus. Esdras capítulo 10, verso 3 diz: façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros, que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei. Quando viram que eles estavam vivendo vidas completamente em desacordo com a palavra de Deus, depois leia o capítulo 10, você vai ver que aqueles homens foram exortados a fazerem aquilo que foi estabelecido na palavra. E eles se divorciaram das mulheres que eram mulheres pagãs, que eles haviam contaminado as coisas de Deus. Mandaram embora as mulheres com os filhos. Imagina a dor disso tudo, mas a questão primordial é satisfazer aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Aqui tem outras questões também que está em Deuteronômio 24, verso 1, eu vou ler uma parte. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se este homem a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e o der a ela, mandando embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada, e seria detestável para o Senhor.
Observe que toda essa questão de relacionamento foi tratado mediante as Sagradas Escrituras. A união é algo estabelecido por Deus. Então, tenha muito temor quanto a isso, que você possa enxergar que ali na criação o casamento foi dado como uma aliança boa e perfeita. Com a queda, ocorreram todas as distorções, poligamia, infidelidade, divórcio, todas essas questões que nós vemos. A lei de Deus visava conter todos esses abusos. Lembre-se que a lei visava regular a vida em sociedade. Ela fazia o quê? Que as pessoas vivessem vidas santas? De forma alguma. Apontava para os seus pecados. A lei sempre visou apontar o pecado do homem, mostrando que o homem não conseguiria cumprir a lei de maneira integral. Então, todos nós somos seres humanos completamente pecadores, merecedores da ira de Deus, mas Deus escolheu nos resgatar para uma vida santa. E essa vida é transformada por Ele. Então eu oro para que o Espírito te convença daquilo que você deve fazer, da maneira como você deve viver, para que o nome dele seja glorificado. Posteriormente à lei mosaica, você vai ver a instituição estabelecida por Cristo, de maneira que ele começa a restringir algumas coisas, apontando para a aliança. Cristo restaura o ideal do Éden. Quando ele fala de maneira muito clara acerca disso tudo. Ele trazia essa identidade da aliança de Deus com o homem. Você vai ver que na Bíblia inteira retrata essa questão do noivo e da noiva. Você vê ali Deus enviando seu filho para ser o noivo dessa noiva que é a sua igreja. Você vai ver os povos tratarem disso. Então Deus tem uma questão muito peculiar com o casamento. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, instituída por Deus desde a criação, e deve sempre ser preservada porque ela reflete aquilo que foi estabelecida por Deus, refletida na aliança de Cristo com a igreja, que nem eu acabei de dizer. Então, pense muito bem acerca de se relacionar com alguém, em como você tem levado essa sua vida relacional, porque ela deve glorificar a Deus. Vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Espero que tenha sido essencial na sua vida, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, seja para te exortar, para te conduzir em maturidade, e que você possa fazer conforme a vontade de Deus estabelecido na sua palavra. Capítulo de número 35 de Ezequiel. Você vai ver ainda a mensagem agora para Edom, manifestando o juízo mais uma vez. Todos os povos que serviram de algozes do povo de Israel, eles são devidamente punidos por Deus. Olha o que diz no verso 5 do capítulo 35. Seu ódio profundo dos israelitas o levou a matá-los quando estavam indefesos, quando eu já os havia castigado por todos os seus pecados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, visto que não mostraram aversão alguma ao sangue derramado, eu derramarei o seu sangue. Sua vez chegou. Então, você já vê a justiça sendo manifesta por Deus. Deus há de cumprir sempre a sua justiça, sabendo que ele é sempre justo e santo. Verso 7. Deixarei o monte Seir completamente desolado, matarei todos que tentarem escapar e qualquer um que voltar. Encherei seus montes de cadáveres, suas colinas, seus vales, seus desfiladeiros ficam cobertos de sangue, de gente morta à espada. Eu o deixarei desolado para sempre. Suas cidades jamais serão reconstruídas, então você saberá que eu sou o Senhor. Essas matanças visavam justamente mostrar quem era Deus. Ele sendo o Senhor, ele sendo soberano sobre todas as coisas. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu lhes darei o castigo merecido por sua ira, sua inveja e seu ódio. Eu me revelarei a Israel por meio daquilo que fizer a você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as palavras de desprezo que você pronunciou contra os montes de Israel. A palavra de Deus é tremenda. Capítulo de número 36. A restauração de Israel. Leiam com bastante atenção esse capítulo 36. Ele retrata de maneira muito bela a aliança de Deus com o homem, apontando
para o homem completamente pecador, o homem que se afasta de Deus. Você vai ver que em todo o tempo o homem está se afastando de Deus e Deus ainda tendo misericórdia desses homens, ainda os atraindo para si. Verso 16 do capítulo 36 diz: Então recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, quando os israelitas viviam em sua própria terra, eles profanaram com seu estilo de vida. Para mim, sua conduta foi tão impura como o fluxo menstrual de uma mulher. Eles contaminaram a terra com assassinato e adoração a ídolos. Por isso derramarei sobre eles minha fúria. Eu espalhei entre as nações para castigá-los por sua conduta. Quando, porém, foram espalhados entre as nações, desonraram o meu nome. Pois as nações diziam: Este é o povo do Senhor, mas ele não foi capaz de mantê-lo salvo em sua própria terra. Tive consideração por meu santo nome, que meu povo desonrou entre as nações. Você vai ver que Deus sempre vai punir o pecado. Sempre vai punir o pecado. Ele vai punir o pecado por intermédio da consequência natural dele, ou punir o pecado em Cristo. Pense que nós não sofremos a consequência dos nossos pecados, porque a consequência dos nossos pecados foram derramadas sobre Cristo. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. No entanto, nós continuaremos a viver essa vida. Por isso que você fica doente, por isso que você sofre. Você ainda, de certa forma, está sujeito ao corpo dessa morte, até que você seja liberto eternamente em Cristo Jesus, onde ali não haverá mais dor nem aflição. Mas tudo que nós estamos vivendo, essas dores, Deus não deve para nós uma vida maravilhosa e perfeita. Não pense que você se tornando cristão, sua vida vai ser maravilhosa, perfeita, você não vai ficar doente, você vai ser próspero, isso e aquilo. Não, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas Ele não deve isso para nós. Ele nos concede como um favor imerecido, uma graça. Que vocês possam observar que Deus puniu esses povos apontando justamente para o sacrifício que haveria de vir depois em Cristo, punindo depois efetivamente o pecado que nos afastaria dele. A maior recompensa não está nessa vida, está na vida por vir. Por isso que nós olhamos essa vida, nós vivemos essa vida de maneira que o nome dele seja glorificado. Nós sabemos que todas esses contratempos, essas mazelas que nós passamos são culpa da nossa rebeldia. Mas nós glorificamos o nome do Senhor porque ele ainda assim não nos exterminou e ele mantém a sua fidelidade para com a sua palavra, nos conduzindo a ele, porque sozinho nós não conseguiríamos ir até ele. Se o Espírito Santo não penetrar seu coração, você continuará andando em seus delitos e seus pecados, você continuará vivendo a sua vida porcamente, você continuará vivendo de maneira que o nome de Deus é envergonhado e você só causa e acumula destruição sobre a sua vida. Por isso, clame ao Espírito Santo, fala: Senhor, transforme meu coração, Senhor. Eu não consigo fazer nada sozinho, eu preciso do teu auxílio, eu preciso do teu Espírito penetrando meu coração, porque eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que sou falho, eu necessito do teu agir na sua vida, na minha vida, Senhor. Me convença da sua palavra, que sua palavra é real, que sua palavra é verdade, e assim o Espírito agirá, pois ele assim nos prometeu. Por intermédio dessa palavra, não preciso aqui ficar falando grego, aramaico, hebraico, o simples ler dessa palavra é o suficiente para romper as algemas que te aprisionavam ao pecado. Então leia essas palavras. A palavra de Deus deve ser conhecida, temida e obedecida. Prestem muita atenção acerca de tudo que está escrito, pois ela aponta para as nossas vidas. Ainda que você esteja olhando aqui um documento, uma frase ou um texto que retratou 586 a.C., ele está apontando para uma realidade hoje. Preste muita atenção quanto a isso. Continua dizendo no verso 22: Portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano: Eu os trarei de volta, ó povo de Israel, mas não porque merecem. Da mesma forma que Deus nos chamou, não porque nós merecemos, mas porque ele escolheu nos amar. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Imagina que mesmo desonrando o nome dele, ele os trouxe, não porque nós merecíamos, mas por honra do seu próprio nome. Eu lhe mostrarei santidade de meu grande nome, nome que vocês desonram entre as nações. E quando eu mostrar minha santidade no meio de vocês, diante das nações, diz o Senhor,
Elas saberão que eu sou o Senhor, pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Verso 25. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Aquele que é transformado por Deus tem um novo coração e um novo espírito. Você não consegue se transformar seu coração nem adquirir um espírito. Deus que infunde esse espírito dentro de nós, que remove o coração de pedra e nos dá o coração de carne, conforme está escrito nesse capítulo, no verso 26. Então, gravem muito bem, capítulo 36, verso 26. Eu lhes darei um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Que Deus opere neste exato momento na sua vida, lhe dando o coração de carne, para que ele seja glorificado. Verso 27 diz: Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. Aqui você pode fazer paralelos com o Novo Testamento. Você vai ver Jesus falando: quem ama me obedece. Quem ama segue os meus mandamentos, mas ele não segue por instinto próprio, simplesmente porque esse espírito que habita dentro deles, que foi colocado por Deus, eles têm agora o cuidado de obedecer. Então, você quer ver se você de fato foi convertido ou não? Observe se você obedece. Se você ouve essas palavras e você fala assim: realmente estou errado, vou regularizar agora o que está errado. Você verá que o temor a Deus impera na sua vida. Verso 28. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de sua impureza, aumentarei a produção de cereais e não enviarei mais fome à terra. Darei colheitas fartas de suas árvores frutíferas e seus campos. Nunca mais as nações vizinhas zombarão de sua terra por causa da fome. Então se lembrarão dos pecados que cometeram no passado e terão aversão de si mesmos por todas as coisas detestáveis que fizeram. Aqui vai uma questão bem interessante. Será que você se lembra dos seus pecados do passado e você se orgulha, ou você tem aversão a si mesmo por todas as coisas detestáveis que fez? Lembre-se, é importante contarmos da onde Deus nos tirou, mas a ponto de termos orgulho disso, isso daí é muito temerário. Então lembre-se da onde Deus te tirou, não volte para lá, que você possa ter aversão às coisas do passado e que o nome do Senhor seja glorificado. Verso 32 diz: Mas assim diz o Senhor soberano, lembre-se de que não farei tudo isso porque vocês merecem. O meu povo, ó meu povo de Israel, vocês deveriam se envergonhar profundamente de tudo que fizeram. Observe que não é por méritos. Deus escolheu nos salvar pela graça. Você não foi salvo porque você é bonitinho, você não foi salvo porque você é legal, você foi salvo porque Deus escolheu te amar. Por razões que só se encontram neles, porque ele encontrou um pecador imundo, razões para derramar o seu imerecido amor. Então, se sinta privilegiado, mas não se sinta especial a ponto de desprezar outras pessoas. É um privilégio que Deus nos concedeu e nós proclamamos essa palavra a toda criatura, vendo que Ele escolheu nos converter, sendo que nós éramos também estes pecadores impenitentes, do quais agora nós temos misericórdia de todas as pessoas que estão ao nosso redor, proclamando esse evangelho, sabendo que somente Ele pode libertar essas pessoas da vida que eles viviam, porque senão nós também estaríamos ali se Ele não tivesse nos libertado. Verso 33, assim diz o Senhor soberano: quando eu os purificar de seus pecados, farei que suas cidades voltem a ser habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Os campos que estavam vazios e desolados à vista de todos voltarão a ser cultivados. E quando eu trouxer vocês de volta, as pessoas dirão: essa terra que antes era deserta, agora é como o jardim do Éden. As cidades abandonadas em ruínas agora têm muros fortes, estão cheias de gente. Com isso, as nações vizinhas que restarem saberão que eu, o Senhor, reconstruí as ruínas e replantei onde estava deserto. Pois eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Assim diz o Senhor soberano: estou disposto a ouvir as orações de Israel e multiplicar seu povo como um rebanho. Serão numerosos como os rebanhos consagrados que enchem a rua de Jerusalém na época de suas festas. As cidades que estavam em ruínas voltarão a ficar cheias de gente, e todos saberão que eu sou o Senhor. Aqui essas promessas
que haverão de ser cumpridas. Capítulo de número 37, leia com bastante atenção, é o Vale de Ossos Secos, que retrata de maneira muito clara também esse agir de Deus sobre as vidas. Podemos retratar isso olhando um homem completamente morto e Deus soprando seu espírito dentro de nós, criando vida dentro daqueles que emanavam somente morte. Leia o Vale de Ossos Secos, é maravilhoso. Não vou ler mais porque não tenho mais tempo. Passei um pouquinho tempo, não quero me prolongar mais. Terminem de ler então capítulo 37, 38, que é um capítulo escatológico. O que é escatológico? Que menciona a questão de fim do tempo, de escatologia, de fim do tempo. Leia com bastante atenção. Aqui são coisas que estão por acontecer. Você vai ver que Gog e Magog são mencionados, que nem nós já lemos em Apocalipse. Você verá algumas questões bem interessantes. Termina dizendo assim, verso 21. Convocarei a espada contra vocês em todas as colinas de Israel, diz o Senhor soberano, e seus homens voltarão as espadas uns contra os outros. Castigarei vocês e seus exércitos com doença, derramamento de sangue, enviarei chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Com isso mostrarei minha grandeza e santidade, e me farei conhecido às nações do mundo. Então saberão que eu sou o Senhor. Deus escolheu se revelar ao homem, por fim, por intermédio de Cristo Jesus. Ao invés de nos punir, ele nos salvou. Ele escolheu nos resgatar do poder do pecado. Somos livres do poder do pecado se de fato estamos em Cristo Jesus. Que você possa se reconhecer como um miserável pecador e Cristo como seu grande e suficiente Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nem está escrito em João 14,6. O caminho não é um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que você possa entregar a sua vida ao Senhor, que você possa pedir para que Ele transforme a sua vida, para que Ele te regenere, para que Ele te direcione, que tudo que foi dito hoje, que todas essas advertências sejam cumpridas, pois você teme aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que o nome do Senhor seja louvado e exaltado. Tamo junto. Um beijo no coração. Amanhã, 5h59, estaremos aqui para a honra e glória do Senhor. Nós abordaremos o capítulo de número 25, que trata da igreja, da Confissão de Fé de Westminster, e depois do 39 ao 42. Perfeito? Tamo junto. Um beijo no coração. Fui.